Olá! Oi, gente! Pode começar? Começando. Então tá aí. Boa tarde, pessoal. Amigas e amigos que acompanham a TV PT. Estamos eu aqui com o deputado Reginaldo Lopes. É Minas Gerais que hoje responde. Você tá bom, Reginaldo? Como é que estão as coisas aí? Olha, estamos aqui, cumprindo a nossa medida de isolamento, mas conectado e tentando entender um pouco as incertezas desse século, né, Margarida? Então, é um prazer conversar com a senhora, porque eu tenho certeza que eu vou fazer uma troca de ideias que vai me ajudar a compreender um pouco das incertezas e apontar rumos para o futuro. Ah, mas que maravilha! Eu que fico satisfeita de conversar com você, uma das maiores lideranças políticas do nosso estado de Minas Gerais. E eu estou aqui em Juiz de Fora, também em regime de isolamento. Você sabe, Reginaldo, que aqui nós, em Juiz de Fora, hoje, sem festa, estamos comemorando 170 anos da cidade. Mas por conta do isolamento, por conta da pandemia, nem festa não teve aqui. Mas é uma data importante para a nossa cidade, é uma data para a gente pensar em que país nós estamos, que cidade é essa que nós temos, o quanto que ela se parece com a cidade dos nossos sonhos, né? Então, é uma data importante para nós, juiz-de-foranos, e eu estou te dando essa oportunidade para você cumprimentar o pessoal de Juiz de Fora aqui no nosso aniversário. Não, faço maior questão, né? Tenho amigos e tenho familiares, né, que moram em Juiz de Fora. Você mora aqui, ou seu irmão não? Minha irmã é professora, né, na rede municipal, né, tem minha cunhada, meus sobrinhos, né, meu irmão faleceu aí em Juiz de Fora, meu irmão mais velho, mas tem um carinho muito grande, porque Juiz de Fora é a nossa referência, né, da grande zona da Mata Mineira, né, e eu sou e serei, Margarida Salomão, eternamente devedor da Zona da Mata, em Juiz de Fora, na minha caminhada na vida pública, né? Então, e Juiz de Fora e a Zona da Mata é uma região que eu diria que requer de todos nós um olhar sobre o que aconteceu nesses últimos 100 anos do capitalismo, né? É uma região que foi sendo, do ponto de vista de oportunidades e atividades econômicas, sofreu um mas ainda tem mais atividades do que as outras regiões polos da Zona da Mata, né? Isso é verdade. Você conhece muito bem o nosso estado, a nossa região, e você sabe que aqui o que segura Juiz de Fora é a Universidade Federal de Juiz de Fora e o Instituto Federal do Sudeste, que são duas grandes instituições que dão, naturalmente, muita vivacidade à nossa sociedade e, além do mais, um aporte de recursos públicos anual que permite que nós continuemos a polarizar e oferecer serviço sofisticado, inclusive agora na área da saúde. E chegando na área da saúde, e já saudando a nossa querida cidade... A universidade deve muito à senhora, né? A senhora foi uma brilhante reitora que, mesmo em momentos difíceis, conseguiu ampliar, né, a universidade e os seus serviços, né? Como, por exemplo, a saúde, né? Hoje nós temos aí a IBSER, né? Que é um hospital que oferta aí um serviço macro-regional. Né? Sem dúvida, isso é um diferencial extraordinário. Agora, primeiro, é necessário reconhecer o grande aporte de recursos feito pelos nossos governos, do Lula, da Dilma, a época em que o Haddad era ministro da Educação, o Mercadante. Então, eles são fortes parceiros, né, da sustentabilidade do nosso desenvolvimento. Mas você estava falando aí da questão da EBSER, das formações que nós temos na área da saúde, no Juiz de Fora, nós oferecemos 10 cursos na área da saúde, praticamente todos. E por isso, inclusive, a cidade é um polo tão importante e tem outras
universidades e outras faculdades particulares que formam também nessa área. Mas eu queria conversar com você, Reginaldo, que é um homem que tem uma grande visão do Estado de Minas Gerais. Como é que você vê a situação do povo mineiro agora nessa pandemia? Porque o governador, para mim, está meio parado, né? Então, você podia falar um pouco sobre isso? Olha, Margarida, primeiro eu quero só, falando do Instituto, para encerrar nosso primeiro assunto, foi de uma ousadia da Universidade Federal de Juiz de Fora deixar desmembrar o colégio, né? Técnico, e surgir aí uma instituição moderna, né, que eu costumo dizer, uma instituição do século XXI, uma universidade verticalizada, que oferece formação para os nossos trabalhadores sem nenhuma escolaridade, até mestrado e doutorado. Isso deve ter uma visão que outras universidades não tiveram, e permitiu o desmembramento e criar o Instituto Federal Sudeste de Minas, do qual comanda a minha cidade de Bom Sucesso. Nós temos um campus lá avançado, né? E também permitiu Muriaé, Manhuaçu, Ponte Nova, Rio Pombo e outras, Barbacena, né? Nós aí ampliarmos para as outras cidades, Juiz de Fora cumprindo o papel de cidade-mãe, cidade macro, um papel no desenvolvimento regional do campo da área da educação. E lógico que a universidade e o instituto, eles também viram um polo que potencializa as outras instituições de ensino privadas, que também têm muita presença do nosso governo, no tempo do nosso governo, pelo FIES, pelo ProUni, né? Então, é um polo econômico, né? Uma atividade transformadora, mas que traz também um conjunto de renda para a cidade de Juiz de Fora, né? Então, quero destacar. Segunda questão, eu estou extremamente preocupado com os próximos dias em Minas Gerais. Eu acredito que a disciplina mineira, a obediência civil, eu acho que mineiro é desconfiado, aquela velha frase, mineiro é desconfiado, né? Então, nós desconfiamos do vírus, né? Nós ficamos ali olhando como é que seria o desenrolar desta pandemia, e nós conseguimos, pela nossa trajetória, e não está sendo diferente há 100 anos atrás, na gripe espanhola, que Minas, a partir de Belo Horizonte e as demais cidades, naquela época, Juiz de Fora era uma cidade extremamente importante, né? Poderia ter sido a nossa capital, né, de Minas. Nós conseguimos um desempenho acima da média nacional de salvar vidas, que é o mais importante. E salvamos vidas e tivemos uma recuperação econômica mais rápida do que outros estados. Exatamente. Porém, eu acho que quando entrou o governo Zema, com esse projeto Minas Consciente, e de uma maneira ou de outra, forçou que os municípios, sem estatísticas, sem dados, sem presença da ciência, sem testagem em massa, fosse meio obrigado, assim, né, indiretamente, a mudar de onda verde para onda branca e permitir uma reabertura do nosso comércio. E eu tenho uma preocupação que nas próximas 3 semanas nós podemos assistir aí um pico epidemiológico, né, um pico de contaminação, que até então, nesses 2 meses, nós evitamos. E com isso, lamentavelmente, a gente perder vidas. Eu estou super preocupado, tenho conversado, Margarida, com inúmeros prefeitos e também secretarias de saúde, que, por essa postura do governador, acabou criando um protocolo de mudar de onda verde para branca, e também um pouco pressionado pelo comércio, que tem como péssimo exemplo o presidente da República, o Jair Bolsonaro, porque ele criou essa falsa contradição entre economia, saúde, economia e vida, que não existe lugar nenhum do mundo, esse planeta Terra, esse debate, e na falta de prioridade, previsibilidade da União, fazer chegar na mão dos setores econômicos os recursos, né, os programas, o pagamento de salário dos trabalhadores formais, até os informais, que nós assistimos aí a humilhação, as filas quilométricas, porta dos bancos, da Restaural do Brasil. Isso levou também um movimento que os prefeitos ficaram numa situação muito frágil, né, enfrentar a sua economia local, e terem visto que tinha uma estatística muito favorável ao argumento do comércio, que não tinha nenhum caso, né? Ao invés de colocar que a cidade não tinha nenhum óbito e não tinha nenhum caso confirmado, isso voltou-se contra a postura da defesa do isolamento social e levou uma abertura no pico de contaminação no Brasil, nós perdemos 40 vidas. Então, eu tenho preocupação
e torço para que as minhas preocupações nos confirmam, mas que eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Eu acho que nós precisaríamos aí construir uma consciência de mais demandas para a gente sentir, né, como é que se daria esse espalhamento de vírus, né? Porque todo mundo está dizendo, Margarida, que ele está no movimento, que é a interiorização e a periferização, né? Isso é muito grave, porque tanto a periferia quanto o interior não tem estrutura de saúde. Nós temos Minas, 853 municípios, o SUS é muito bom, a melhor política de saúde pública do mundo, mas tem vazios assistenciais, ou seja, micro e macro, sem nenhuma leito de terapia intensiva. Então, eu estou super preocupado com os próximos 30 dias. Eu também quero dizer a você que eu compartilho dessa preocupação. Eu acho que houve uma ação muito responsável de prefeitos, inclusive o prefeito aqui de Juiz de Fora, que é do PSDB, mas que teve uma, quer dizer, independente de ser de qual partido fosse, ele tomou uma ação que era responsável do ponto de vista sanitário, como também o prefeito de Belo Horizonte. Eu acho que até em choque com o governador, ele teve coragem de enfrentar a pressão do comércio, que é compreensível. Tá certo? O comércio varejista fechado, é lógico que ele está sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma profecia, vislumbrando perdas fortes. Mas as piores perdas são perdas de vida. E o mundo inteiro, como você acabou de relatar, mostra que, nos lugares onde houve isolamento social, a retomada está acontecendo até com mais facilidade do que nos lugares, por exemplo, na Suécia, em que não foram adotadas as medidas adequadas, e nós agora, além da perda de vidas, estamos enfrentando um processo muito duro de recuperação econômica. Aqui, você que é economista, eu acho que no Brasil, independente da pandemia, nós já íamos buraco adentro, né? Nós já estamos... né? Então, agora, tudo isso é um agravamento. E o que me preocupa, eu não sendo economista, mas sendo uma pessoa informada, que acompanho o que se passa no mundo, é que nos países capitalistas centrais, a gente está vendo um grande desembolso de parte da União, nos Estados Unidos, com Trump, na Inglaterra, na Alemanha... 20% né? do PIB. Em todo lugar. E aqui o Paulo Guedes, como nós ouvimos naquela pavorosa reunião, ele reluta em fazer os gastos que seriam a condição para nós sairmos com mais facilidade dessa dificuldade que a gente está atravessando. Como é que você pensa isso, você como economista? Olha, é preferível sempre ouvir os não economistas, viu? Os economistas, nos últimos tempos, 100 anos, fizeram um pacto de mediocridade que não pensa fora do sistema. Lamentável, eu tenho que ter isso como economista, né? Mas nós precisamos de economistas que tenham ousadia. E eu diria para a senhora Margarida que tem muitos economistas que não pertencem ao nosso campo político ideológico, que não pertencem ao nosso campo, ao meu campo na área da economia, e nem a da senhora, porque todos nós temos um pouco de economia. Né? Nós somos economistas, né? Independente das nossas áreas. E os grandes economistas até a década de 60 não eram economistas, porque economia não eram as ciências, né? Então, era uma especialização. Então, muitos economistas, né, têm afirmado que talvez seria a hora de quebrar o paradigma, criar uma nova paradigma na política monetária, relativizar a teoria geral da moeda e financiar todo o nosso déficit do ano de 2020, que vai chegar a 10% do PIB, né, aproximadamente, ou mais de 10%, talvez até 1 trilhão, 12, 13% do PIB, não mais com dívida pública, com título da dívida pública. Porque o título da dívida pública é meia dúzia de investidores que vão comprar e vão ter a garantia que serão remunerados num momento de incerteza, onde o mercado está cheio de liquidez, não quer emprestar dinheiro para os seus clientes, porque os banqueiros brasileiros é do capitalismo sem risco, não é do capitalismo com risco. Não é então, eles não têm apetite para o risco, então eles querem emprestar o dinheiro para o governo, né? Porque o governo não quebra, o governo emite título da dívida pública e aumenta o estoque da dívida, né? Então, muitos economistas que não pertencem, não são keynesianos, vamos dizer assim, não são desenvolvimentistas, são do mercado livre, né, do Deus mercado, do Estado mínimo, têm defendido que, nesse momento,
Poderia abrir um novo paradigma na teoria monetária e pagar toda a dívida, todo investimento, todo déficit, né? O que quer que entenda, eu acho que é investimento no seu povo, com a emissão de moedas. Ampliar a base monetária e colocar a Casa da Moeda para rodar e fazer chegar esse dinheiro, lógico, com transparência, controle, na mão de quem? Dos vulneráveis, dos 106 milhões que pediram cadastro, Margarida. Não dos 59 que eles liberaram, dos 106. A gente tem que acreditar no ser humano e na boa-fé. Se eles estão recebendo inadequadamente, em 21 no imposto de renda, cobra de quem recebeu, né? Abre processo, manda trabalhar comunitariamente, na comunidade, sei lá, faz qualquer coisa, né? Também deveria fazer chegar, Margarida, dinheiro na micro e pequena empresa. Eu confesso que eu voltei aquele projeto constrangido da Câmara dos Deputados, onde ele investou 15 bilhões com juros de 1,25 por mês. Não tem como emprestar. Absurdo. Pagar o salário, Margarida. Pagar o salário. Boris Johnson, que é amigo do Bolsonaro, Donald Trump, que são ideológicos conservadores, não vou falar de governo de esquerda, não. Portugal, né? Governo da Espanha, mas vamos falar de governo de direita. Esses governos estão estatizando o salário dos servidores, dos trabalhadores formais. Então, a micro e pequena empresa, que são geradoras de 70% dos empregos no Brasil, deveria ter um salário pago pela União, deveria ter um aluguel pago pela União e deveria ter isenção de impostos. Sabe por quê? A maioria dos donos da empresa são sócios, são funcionários. São funcionários e são sócios. Por isso, Margarida, que o Paulo Guedes falou que não é para colocar dinheiro, não. Tem que colocar dinheiro nos grandes. Eles querem ganhar dinheiro. Paulo Guedes sempre especulou. Paulo Guedes nunca trabalhou na vida, nunca administrou finanças públicas na vida, nunca criou um programa que gerou empregos ou um programa de políticas públicas que tivesse transformação social. É o cara que quer administrar o Brasil no momento de uma guerra, de uma pandemia, e se ele, desse jeito, ele não garante previsibilidade a ninguém, nenhum setor da economia, o que leva a sociedade a achar que isolamento social é uma decisão política e não uma decisão sanitária. Ele pressiona os prefeitos que estão perdendo receitas a abrir o comércio, porque imagina, senhora, prefeito de Juiz de Fora, um cara que tem uma pizzaria há 30 anos, não tem previsibilidade, como é que ele vai pagar o funcionário dele, que geralmente vira quase membro da família, porque trabalha pelo grupo, né? Então, assim... Não tem condição. E eu só para concluir, que nós, do campo democrático, da esquerda, né, quem pensa o país, quem pensa o ser humano, admitir que esse governo tem compromisso com a economia. Esse governo é criminoso, é genocida e não tem nenhum compromisso com a economia. Porque se tivesse compromisso com a economia, estaria substituindo a produção de bens e serviços, momentaneamente paralisado pelo isolamento social, por dinheiro, fazer chegar o dinheiro a esses setores. E a roda da economia continuar rodando. Aí sim, ele poderia falar, eu estou cuidando da economia. Mas ele não tem nenhuma autoridade para dizer que está cuidando da economia. Mas eu queria exatamente, porque está chegando aqui a nossa hora também de completar a conversa, exatamente terminar esse ponto. O problema deles não é apenas isso, não é pouca coisa. São genocidas, são inescrupulosos, não têm nenhum respeito pela vida. Nós assistimos àquela reunião de ministério. O que você achou daquela reunião ministerial? No geral. No geral, aquilo é uma loucura. Você pensa qualquer empresa, uma prefeitura do interior de Minas Gerais, fazer uma reunião, o prefeito com os secretários naqueles termos. Uma reunião sem pauta, sem a menor... Não tinha norte. Cada um falava o que queria, parecendo um concurso para ver qual que falava o maior absurdo. Então, eu queria sublinhar... Não conversa daquele jeito, né, Margarida? Não, gente, eu nem no botequim. O que é isso? Botequim é lugar de respeito, gente. Não vamos comparar com aquela reunião ministerial, não. Eu queria dizer isso. Então, nessa... Se a senhora pudesse escolher uma fala de um deles, qual frase que a senhora acha que, sim, dos absurdos do absurdo, a senhora elege aí como top 10? Eu acho que é aquela de passar tudo na baciada. Aproveitar a oportunidade da pandemia, tratar a pandemia como uma oportunidade para passar tudo na baciada. Gente,
Isso, para mim, parece conversa da máfia. Da máfia. Escritório do crime, né? Alguém falou que aquela reunião parecia do escritório do crime do Rio de Janeiro. Será que é desse jeito? Não deve ser, não. Ô, Reginaldo, eu nunca frequentei esses ambientes, não. É pelo que eu vejo em filmes. Eu também não, viu, Margarida? Parece o Poderoso Chefão, rapaz. Parece uma reunião daqueles capos. Uma coisa horrível, um desrespeito. E aí o que eu queria dizer é que, a par dessas dimensões, do desrespeito, da falta de humanidade, do genocídio, do obscurantismo, eu acho que tem uma coisa gravíssima, que é a incompetência. Isso que você acabou de caracterizar. Então, por isso, e por todas essas outras razões, a afronta ao Estado de Direito, nós precisamos pôr fim ao governo Bolsonaro. O Eduardo Moreira está começando esse movimento, que é um movimento apolítico, mas pouco importa, para mim, pouco me importa, se é quem é que está na frente. O que ele disse é uma coisa muito razoável. Nós somos 70%. 70% não pode se comportar como se fosse 30%. Eu acho que eles não são mais nem 30%. Não, são 22, 23. É, por aí. Eu acho que eles estão retornando. Deve estar pesquisando aqueles robôs lá que mandam fake news também, por isso que eles têm... Mas agora, com as denúncias que estão sendo feitas das fake news, os robôs também desativaram. Então, eles estão com muito menos atividade nas redes. Portanto, é hora, e eu queria concluir a minha fala com isso, é hora de o Rodrigo Maia votar o requerimento de impeachment. É hora do Supremo ir a fundo na apuração das atividades criminosas do Bolsonaro e do seu governo. Eu acho que é inadiável. Nós estamos em metade do ano 2019. Se nós formos até o fim do ano desse jeito, eu não sei quantas vidas mais vão se perder. E qual vai ser o sofrimento que as pessoas vão ter que enfrentar para superar a situação que nesse momento nós estamos vivendo. Eu queria passar isso para você para a gente encerrar nossa fala. Eu quero convidar a senhora para fazer... A senhora é nossa pré-candidata a prefeito em Juiz de Fora. Sim. Eu tenho feito com todos os pré-candidatos um debate, porque eu acho fundamental, a senhora que é da educação e sempre trabalhou com a juventude, eu estou super preocupado com a juventude. Claro. Porque tem 30% dos jovens sem, né? Eu até falava nem. Ontem eu debati com uma jovem, ela falou, é sem trabalho, sem emprego, sem escola, sem direitos, né? E tudo indica que se, de fato, todos nós, os democratas desse país, os 70%, não tiver uma unidade, eu tenho preocupações que nós podemos ter uma geração comprometida, né? Que são nossos jovens, comprometer 10 anos, porque esta política do Paulo Guedes, e que ainda tem sustentação aí de parte das elites da Avenida Paulista, acumulativa, rentista, poderá levar a esse genocídio da esperança do nosso jovem. Né? Então, eu queria que a gente voltasse a fazer um debate sobre isso, um pouco como é que a gente pode pensar, né, pós-pandemia, pós-vírus, um programa de massa para a nossa juventude, né? Como é que organiza a educação nessa direção, né? Claro. Porque eu acho que tem outro caminho, porque acreditar que nós vamos conseguir colocar 1.800.000 jovens que concluem o ensino médio no mercado de trabalho pós-pandemia, é acreditar que, de fato, o Papai Noel existe, né? Eu acho que não tem saída por esse caminho, mas tem uma saída. As nossas instituições que nós construímos, a senhora construiu, foi reitora e ajuda agora como deputada a fortalecer a nossa rede federal de ensino tecnológico, a nossa rede da universidade, o FIES, o ProUni, e até a rede particular, que está aí com a capacidade ociosa, que talvez a gente poderia chamá-la para um desafio de proteger a juventude nesta década. Né? Então, eu queria conversar um pouco sobre esses temas. É um desafio à nossa inteligência, à nossa responsabilidade social, oferecer, construir com a juventude uma alternativa e, nesse momento, encerrar essa página sombria da nossa história com essa presença dos fascistas no governo nacional. Então, é fora Bolsonaro. E vamos nós, Reginaldo,
voltar a nos encontrar para pensar coisas boas, coisas positivas para a Zona da Mata, para Juiz de Fora, para o estado de Minas Gerais. Um grande abraço para você, meu amigo. Obrigado. Tchau. Até mais.